Um dos homens que mais tem lidado com a gripe A em Portugal é o diretor de infecciologia do Hospital Curri Cabral. Fernando Maltese afirma que a gripe A vai matar menos gente que uma simples gripe sazonal, é mais inofensiva e trata-se, na maioria dos casos, com antipiréticos. O diretor-geral de saúde espanhol é da mesma opinião. Marta Danise, 26 anos, já teve gripe A. Para mim é uma gripe como outra qualquer. Achei um exagero, depois de ter passado por isto, achei um perfeito exagero e ridículo, portanto, todo o alarmismo que se faz à volta desta gripe, porque, quer dizer, eu tive 2 dias de verdadeira gripe, digamos assim. Em 2 dias estava sem febre, praticamente sem dores no corpo, o que sentia era depois algum cansaço e de resto não senti praticamente mais nada. Nesta fase podemos dizer que, porque já se conhecem também melhor as características do vírus, pode-se dizer que este vírus apresenta uma benignidade que inicialmente nós ainda desconhecíamos, mas apresenta uma benignidade talvez até maior do que a do vírus da gripe sazonal. É capaz de matar menos do que a gripe sazonal? É capaz de matar menos do que a gripe sazonal. Portanto, transmite-se mais facilmente que o da gripe sazonal, mas os casos, digamos, de mau prognóstico, os casos de má evolução que temos tido até agora, são em número inferior àquilo que acontece com a gripe sazonal. As palavras do diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curri Cabral, o hospital que mais doentes recebeu infectados com gripe A, cerca de 1/3, contrastam com aquilo que Marta Danise viveu numa noite de agosto. Foram buscar a casa de ambulância, com todo o filme que se possa pensar, um bocadinho ao estilo de Hollywood, quase, só faltava mesmo os fatos, mas portanto os enfermeiros do INEM de máscara, puseram-me também imediatamente uma máscara antes de eu entrar na ambulância. Depois fui de sirenes ligadas para o hospital, cheguei ao hospital, tive que esperar que um enfermeiro me viesse buscar à porta, porque senão não podia sair da ambulância, e entrei então diretamente para o serviço de infecciologia do Curri Cabral. Fez as análises, esperou pelo resultado mais de 12 horas e ficou em casa. Na altura, quando estive no hospital, o que o médico me disse foi que não teria que tomar Tamiflu, que isso era só para casos realmente de risco e que, portanto, a única coisa que teria que fazer era tomar Benuron até o momento em que deixasse de ter febre. Eu, curiosamente, logo no dia a seguir deixei de ter febre, portanto, e deixei de tomar o Benuron, portanto, não tomei absolutamente mais nada. Esta gripe com que nos estamos a defrontar tem uma apresentação clínica semelhante à gripe sazonal e, na maioria dos casos, como disse a Sra. Ministra, a maioria dos casos são benignos e, portanto, tratam-se como se trata a gripe sazonal. Parece que chegou então a hora de relativizar as coisas. Si se mueren muchas personas en España por contaminación atmosférica, nadie le presta atención. O se mueren tantas personas por fumar, nadie le presta atención porque parece que no es nuestro. En cambio, si se mueren 2 por la gripe, se le presta mucha atención. Es lógico, yo lo entiendo así, pero poco a poco la sociedad se tiene que hacer madura y dedicar el espacio de tiempo que cada problema requiere en cuanto a su magnitud. Já lá vão 4 meses desde que foi confirmado o primeiro caso de infecção em Portugal e até agora não há qualquer morto a registar. Em média, por ano, morrem em Portugal mais de 1.500 pessoas de gripe, sem aberturas de telejornais e sem a Ministra da Saúde todos os dias nas televisões. Acho tudo isto um excesso, muitos excessos e um alarmismo desnecessário. A verdade é que o mundo está preocupado com a gripe A e há empresas já a ganhar milhões à custa do H1N1. Das pequenas empresas aos grandes laboratórios, toda a gente tem fraturado com este vírus. Um gesto simples que está a render cada vez mais dinheiro. Que o diga Pedro Rodrigues, responsável por uma empresa que comercializa produtos de higiene e limpeza, numa altura em que o país vive apavorado com a gripe A. Esta conjuntura veio aumentar as vendas. Nós já vendemos este tipo de artigo há 20 anos. Portanto, o que isto fez foi um aumento em massa da procura. Quando dizem massa, estamos a falar de um aumento de quanto? É assim, face a igual período do ano passado, superior a 500%. 500%, que representa uma faturação de quase €500 milhão no fim deste ano. E tudo graças à gripe, ou melhor, à forma como os portugueses estão a vivê-la. Há clientes, nomeadamente até escolas e outro tipo de instituições, que nos falam em quantidades de 200 ou 300 equipamentos. Portanto, que depois, falando com as pessoas, chegamos à conclusão que eles desses 300 precisam de um quarto dos equipamentos. Portanto,
40, 50 equipamentos, porque basta colocar em locais estratégicos de passagem. Portanto, não é necessário espalhar por tudo quanto é sítio. Apesar dos números, este é um negócio de tostões quando comparado com quem anda a ganhar muitos milhões com a mesma gripe. A Roche, por exemplo, cujas vendas do seu Tamiflu caíram quase 70% quando o mundo percebeu que já não havia perigo de uma pandemia da gripe aviária, vê agora as vendas desse mesmo medicamento dispararem mais de 200%. O Tamiflu, desde o princípio desta pandemia, tem sido encarado pela população como uma espécie de fármaco milagroso, o que não é verdade. E no que diz respeito à eficácia, concretamente no vírus da gripe, é uma eficácia que está, digamos que, mal documentada. Se houver um conjunto de fatores clínicos que digam vale a pena administrar o fármaco, o clínico administra. Caso contrário, balançando os efeitos benéficos com os potenciais riscos, é preferível não administrar. Numa altura em que o laboratório suíço passa por dificuldades financeiras, com os lucros a caírem quase 30% na primeira metade deste ano, é caso para dizer que a gripe não é aviária, mas caiu do céu. Ajuda importante também para a GlaxoSmithKline, o laboratório britânico a quem Portugal já encomendou 6 milhões de doses da vacina contra a gripe A 8 € cada uma, teve um ano 2008 difícil do ponto de vista financeiro, com o fantasma do despedimento a pairar sobre 6 mil trabalhadores em todo o mundo. Eis, se não quando, surge o tal vírus H1N1, que deverá render só ao laboratório britânico cerca de 2 mil milhões de euros, tendo em conta que as encomendas estão quase a atingir as 300 milhões de doses.